Então, nesse treinamento eu vou estar apresentando para vocês a função nota fiscal e vou estar apresentando os processos de entrada de nota fiscal a partir da ordem de compra que veio ali do fechamento do setor de compras, entrada de nota fiscal avulsa, os registros de saída por empréstimo, saída por devolução e saída prestação de serviço e venda de itens, né? E além disso, as entradas também de empréstimo e de devolução. A função nota fiscal ela vai estar liberada ali para os perfis que controlam o estoque e controlam a entrada, que por enquanto é o de almoxarifado operacional e supervisão, o farmácia operacional e supervisão e o CAF operacional e supervisão também. Todos eles vão ter a função nota fiscal e ao clicar sobre ela vão ter a mesma visualização padrão, onde vai ser possível visualizar os filtros para localizar uma nota fiscal que já foi realizada a entrada dela. E aqui abaixo o adicionar, onde você pode registrar as opções de entrada de nota fiscal por fornecedor, entrada de nota fiscal pessoa física, que seria aquelas medicações que o paciente traz ali para a instituição. Não sei se acontece, tem alguns hospitais que sim. E algumas saídas, notas complementares. Eu vou passar por cada um deles. Primeiramente, eu vou mostrar aqui a questão da localização, ou filtrar notas fiscais que já foram emitidas, já deram entrada ou saída. Basta acessar a função nota fiscal e aqui ele já abre o localizador. Vamos clicar sobre ele e vai ter todas as opções de filtro aqui na função de localizar. Deixa eu só olhar aqui. Estou gravando. Ok. E aqui você vai poder pesquisar pelo número, pela sequência interna, pela pessoa jurídica, pessoa física, CPF e várias outras opções. Se é nota de saída, entrada, todas elas e várias outras. Quando filtrar, ele vai trazer a listagem de todas as notas fiscais que foram dadas entradas ali conforme o filtro que você selecionou. E quando clica duas vezes ou clica uma vez e OK, ele vai carregar essa nota fiscal, vai carregar os dados dessa nota. E a partir daí você pode seguir o processo da mesma forma das outras funções, onde você tem o V, um relatório, e você tem os dados. E para detalhes, você tem os itens. Por padrão, a função nota fiscal ela tem uma barra aqui de informações, onde tem o número da nota fiscal, a sequência interna no sistema, o CNPJ do emitente, alguns dados ali de entrada, operações, e abaixo os itens com valores, impostos e alguns detalhamentos. Para registrar uma entrada de nota fiscal, basta acessar a função nota fiscal e utilizar o adicionar. E aqui vai ter a opção de entrada, onde vai ser qualquer entrada de empréstimo, entradas ali de bonificações que sejam de pessoa jurídica e até aquelas entradas também através da ordem de compra. Entrada de pessoa física, como eu falei, é para aqueles casos que o paciente traz a medicação dele para a instituição e fica ali no estoque para controlar a dispensação. Eu vou começar primeiro pelas entradas normais. Que basta clicar em entrar na opção e vem informando todos os campos que estão checados aqui com o asterisco em vermelho, que são os campos obrigatórios, como o número de nota fiscal de entrada, a operação dessa nota fiscal, se é uma devolução de um empréstimo, então você emprestou ali um item para um terceiro, para um outro hospital, para uma farmácia, e eles estão te devolvendo, você colocaria essa opção. Uma saída por empréstimo. Aqui tá a mesma opção, depois eu vou unificar aqui para que também é de entrada aqui. Uma nota fiscal de compra emergencial, uma nota fiscal de compra tradicional ali que veio da cotação e uma entrada de prestação de serviço. Então você tem todas essas operações aqui de nota fiscal de entrada. Eu vou colocar aqui, por exemplo, a nota fiscal de empréstimo, de entrada.
eu vou informar aqui a natureza dessa operação, essas naturezas que são padrões, depois eu vou cadastrar mais algumas relacionadas a cada operação. Mas aqui, por enquanto, está essa simbólica, somente para o treinamento em si. No dia a dia, ela vai estar relacionada à operação. Então, devolução de empréstimo, que a natureza vai ser devolução de empréstimo, terceiro, entrada, devolução por digitação, entre outras naturezas. A condição de pagamento, como aqui é uma questão de empréstimo, eu vou colocar aqui conforme observação, pois não vai gerar valor, não tem nada a pagar. Se fosse uma nota fiscal de compra, a operação, aí sim eu teria que informar as condições de pagamentos aqui, se foi 2 vezes, 15, 30 dias e assim por diante. A data de emissão vai estar informada ali na nota fiscal. A data de entrada no sistema, ela já pega a data atual. A questão da série, aqui por padrão ele está on, mas é possível padronizar a entrada como é, saída como é, se da forma que quiser. Eu vou deixar em comum. E o CNPJ do emitente seria quem emitiu essa nota fiscal. Eu posso digitar o CNPJ nessa tela inicial, na entrada, ou em localizar para buscar essa pessoa jurídica. Aqui eu posso buscar pela razão social, pelo nome fantasia. Então, basta digitar e clicar em localizar, ele vai aparecer a lista com todas as razões sociais aqui com essa nomenclatura. Se o fornecedor não tivesse cadastrado, bastaria clicar em cancelar. Automaticamente na função entrada de nota fiscal, quando você clica em cancelar no localizador de CNPJ, ele vai abrir uma mensagem de confirmação perguntando se você deseja cadastrar um novo CNPJ, uma nova pessoa jurídica ali para registrar no sistema. Aqui eu vou clicar em OK para demonstrar esse processo. E ele abre aqui um pop-up com a pessoa jurídica, onde ele já adiciona um novo e eu posso ir preenchendo. Por exemplo, o fornecedor, com o CNPJ tal, a razão social, todos os dados ali obrigatórios. Ao final, eu bastaria salvar e clicar em OK para ele carregar os dados aqui desse CNPJ. Vou preencher uma aqui, somente para demonstração. Assim, ele está validando o CNPJ. Ok, ele não vai deixar eu cadastrar por conta do CNPJ, mas aqui o processo seria salvar ao preencher todas as informações e clicar em OK para ele carregar essa pessoa jurídica aqui para o CNPJ do emitente, que seria esse campo aqui responsável por identificar o emitente. Ele traria dessa forma aqui, trazendo o CNPJ e a razão social dessa empresa que eu cadastrei. Aqui tem outros campos relacionados a despesas de documentos, fretes, seguros, descontos, que podem ser informados aqui manualmente na nota fiscal, bem como se esse item é um boleto e uma observação para essa nota. Eu vou salvar. Ele aparece aqui alguns adiantamentos que podem ter vinculados a essa empresa. Sim? Sim, pode falar. Oi, Pedro. Seguinte, a gente fez a ordem de compra, né, no módulo aí. Uhum. Aí você vai passar ainda pela parte onde puxa pela ordem de compra. Sim, sim. ah, é, Vai passar, né, por ela. Vou, aham. Essa. Aqui eu estou Então, beleza. demonstrando todo o processo de entrada manual, né? Eu,
creio que esses casos seriam aquelas notas de compra de emergência, que já compra direto ali no mercado, em algum local, e você só digita aqui, não tem um processo de cotação, né? Ou aquelas que após a virada foram fechadas ali manual no outro sistema e você precisa lançar ali só para ter esse lançamento. Mas eu vou Ah, demonstrar beleza. aqui a entrada de nota pela ordem. Tá ok. Beleza, vou seguir. Pode ser. Então aqui ele apresenta os adiantamentos para aqueles casos que você fez um adiantamento de pagamento para um fornecedor. Então lá quando você estava fazendo o fechamento da ordem de compra com o fornecedor, ele informou que tinha que ter um adiantamento. É possível registrar aqui esses adiantamentos, é o financeiro que registra, é o financeiro que tem o controle ali do caixa, né, dos valores. Ele registra o pagamento de um adiantamento e quando você vai registrar a nota fiscal, é possível vincular a nota fiscal com esse adiantamento para baixar o título. Oi, pode repetir? Aperta aí. Não Não, entendi. desculpa, pode continuar, Vitor. Ah, não, tranquilo, beleza. E aqui eu conseguiria fazer esse vínculo da nota fiscal que eu estou dando entrada com o adiantamento que eu já adiantei para esse fornecedor. Isso ele vai atrelar lá no financeiro. Então, se a nota fiscal foi de R$ 100, você deu um adiantamento de 50, o financeiro já vai ter esse controle de que teve o adiantamento e tem um boleto ali de 50, de um outro valor que tem ali de saldo para pagar e repassar para esse fornecedor. Para vincular, basta clicar em OK e ele realiza esse vínculo. Não vou vincular aqui agora, porque eu queria demonstrar outro processo também. Então, eu salvei aquela nota fiscal. Ele já carrega aqui as informações dela, com os dados que eu fui preenchendo naquela primeira tela. E aqui ele vai aparecer algumas abas relacionadas ao detalhamento dessa nota fiscal, como itens dessas notas, despesas adicionais, tributos para aqueles casos de notas fiscais de saídas, o adiantamento ele já vincula, os vencimentos, algumas questões de importações, caso seja uma nota do exterior, um item que vem de fora. E aqui também tem a aba de anexo, onde é possível anexar um documento, um boleto ou a própria nota fiscal ali em PDF. Vou passar por cada uma delas. Iniciando aqui pelos itens. Então, os itens da nota fiscal. Como é uma nota fiscal manual, eu vou registrar um item manualmente aqui através do botão de adicionar e informo aqui manualmente. Esse processo aqui de adicionar manual, ele vai apresentar para você o item de material, onde você pode preencher o material, e o item de procedimento interno. Então, para aquelas notas fiscais de entrada de prestação de serviço, ele vai seguir o mesmo modelo. Então, a diferença é que vai ter a operação lá naquela tela inicial de entrada de prestação de serviço, e ao invés de informar um item de insumo, você informaria uma prestação, por exemplo, prestação de serviço médico, entre outras ali de manutenção, por exemplo, para ter esse procedimento. Aqui eu vou simbolizar uma entrada mesmo de empréstimo, então eu vou informar um item que eu estou entrando nessa nota fiscal que foi solicitado esse empréstimo. Eu clico em localizar, informo ali o material, o medicamento, no caso o item ao qual eu vou entrar, clico duas vezes para ele carregar para a nota fiscal e venho preenchendo. Questão aqui da unidade de medida, por enquanto para esse material ele está atrelado somente a essa unidade. Caso tivessem mais outras unidades de medida de compra, iam ser exibidas aqui e selecionaria, por exemplo, caixa, pacote ou unidade ali mesmo da medicação. Então, de obrigatório aqui tem a quantidade que foi comprada, o valor unitário, mesmo sendo aqui uma nota fiscal de empréstimo, é preciso ter um valor unitário para você ter essa precificação no seu estoque. Mesmo sendo de empréstimo, ele precisa de um valor simbólico aqui. Caso tivesse sido uma nota fiscal do tipo de nota fiscal de compra, aqui se tivesse algum desconto, eu informaria o percentual ou o valor de desconto. Que eu vou salvar, só para demonstrar uma outra questão também. Como esse item é uma medicação,
e eu salvei ele ali, o sistema ele vai apresentar algumas consistências a depender de cada item. Como esse era um item de farmácia, uma medicação, ele vai falar que eu preciso informar qual o local de estoque, onde eu vou armazenar esse item, ou o centro de custo, que seria o setor ao qual eu vou encaminhar esse item. E também ele vai falar sobre o local de estoque não informado, que é uma redundância aqui, e vai informar que esse material é obrigatório fazer a geração de lote de fornecedor, onde você tem que informar o lote e a validade desse item. Por ser medicação, então tem que registrar já na entrada da nota fiscal essas questões de lote e validade. Como eu salvei ele, eu vou clicar sobre ele, só para ele ficar checado. Vou clicar em ver, para ele detalhar melhor o item que eu fiz entrada. Aqui, alguns campos eu vou fazer a limpeza também, tá? Tem muitos campos que são relacionados a outros módulos que não entraria ali, imobilizado, parte de patrimônio em si, já para não confundir. Mas essa questão de lote, fornecedor e validade, ele está aqui abaixo da operação, da natureza, e aqui bastaria preencher com o lote dessa medicação e a validade dela aqui também. Aí, se quiser, pode colocar ali a data de fabricação desse item. Se esse item tem uma validade indeterminada, você pode marcar aqui também que ele vai desconsiderar e assim por diante. Para entradas de medicação que vai direto para paciente, é possível informar também já o paciente restrito para essa medicação, já para fazer esse controle. Isso aqui eu não vou preencher. Eu vou salvar. Assim, ele vai dar a consistência do local de estoque ainda, porque eu não preenchi. Vou clicar em OK. Clicar aqui novamente e vou informar o local de estoque. Então, esse item eu vou mandar ali para farmácia. Se eu tivesse dando entrada ali em uma nota fiscal de um computador, de um insumo que vai direto ao setor, aqui no local de estoque eu informar que é um item direto. Então, ele vai diretamente. E informa aqui um centro de custo. Então ele vai direto ali para a TI, vai direto para o faturamento, algo do tipo. Aqui eu não fiz a carga, por isso que ele não apareceu, mas o preenchimento é nesse campo de centro de custo. Como é uma medicação, vou deixar ele direto para a farmácia. Vou salvar. E ok, vou clicar aqui em fechar só para ele ficar no formato de lista novamente. Aqui nos itens da nota fiscal eu posso ir adicionando ali manualmente cada item desse que está atrelado a essa nota que eu estou entrando. Despesas adicionais, então caso tenha alguma despesa ali com transporte, com importação, algo do tipo, é possível registrar aqui no sistema, basta clicar em adicionar, informar ali um número de documento, um cupom, algo do tipo, e informar o valor para ele ter esses dados atrelados ali e o financeiro ter acesso a essas informações também. Os tributos da nota fiscal eu vou deixar para demonstrar ali na nota fiscal de prestação de serviço. Eu creio que na nota fiscal de entrada geralmente não tem esse tipo de tributação, né? Os vencimentos. Aqui nos vencimentos é possível gerar através do botão direito e indo aqui em atualizar total da nota fiscal, já esses vencimentos ali conforme a condição de pagamento que eu coloquei no início. Eu vou só retornar aqui àquela capa da nota fiscal. Então aqui abaixo dos dados da nota tem aqui o item nota fiscal com a numeração. Quando eu clico, ele retorna para aquela nota inicial onde eu coloquei o fornecedor, a operação, alguns dados. Eu vou clicar em ver e vou mostrar aqui essa questão da condição de pagamento. Eu coloquei conforme observação, então ele vai gerar ali um simbólico. Se fosse uma nota fiscal de compra mesmo, que tem ali a questão de parcelas, dias a pagar, teria que informar aqui a condição de pagamento, por exemplo, 15 dias e 30 dias, seriam duas parcelas. Ele sempre mostra aqui o adiantamento, eu vou cancelar. E vou entrar nessa nota fiscal de novo. Basta clicar duas vezes que você tem acesso àquelas abas de item, tributação, vencimentos, entre outros.
Então, sempre que eu quiser retornar para a capa da nota fiscal, eu clico aqui na numeração dela abaixo da barra dos dados. E sempre que eu quiser entrar nessa nota fiscal, eu posso tanto aqui ir para detalhe, caso ela tenha no ver, ou se ela tiver aqui em formato de lista, clicar duas vezes e acessar essa nota. E aqui eu vou ter acesso aos itens. Então, voltando ali na aba vencimentos, como eu fiz a atualização da forma de pagamento ali, colocando duas parcelas, uma para 15 e outra para 30, o sistema já faz esse cálculo e já faz as divisões. Aqui eu vou clicar com o botão direito e atualizar, só para ele atualizar os totais. Deixa eu só excluir esse aqui, como eu tinha feito ali, depois atualizei, ele pegou zerado. Então, vencimentos, botão direito, atualizar total. Aqui eu vou dar uma olhada ali nessas questões, que eu acho que o percentual que ele divide não está parametrizado ali. Para ele dividir, como é duas parcelas, né, 50, 50 ali para cada dia. Mas aqui em vencimentos é possível, através do ver, fazer a alteração ali dos dados. Então, por exemplo, aqui no dia 21 vai vencer, mas na verdade o boleto ali desse item veio para o dia 22. Então é possível alterar. Aqui eu vou deixar o valor do vencimento, o valor base, só para ele fazer esse rateio. Então, além dessa forma aqui de alterar no V, é possível também clicar sobre o vencimento e aqui na lateral, no botão de alterar, esse lápis, alterar as informações aqui em formato de lista também. Por exemplo, aqui. Ok. Sempre que eu estiver registrando uma nota fiscal de entrada no sistema e fornecer ali os dados de vencimentos, é necessário conferir os vencimentos para esse item. Então, para aquelas notas fiscais de compra que tem um boleto que gera ali essas parcelas, é necessário vir aqui e marcar o conferir, ou indo na caneta ou indo através do botão direito e conferindo o vencimento selecionado, ou alterando todos e ao final conferindo todos os vencimentos. Isso aqui serve para mostrar ali para o financeiro e ter registrado também no sistema que você conferiu todas as questões dos boletos, dos valores, porque a partir daqui o sistema já vai gerar a pendência ali do título a pagar para contas a pagar, ter o controle ali de todos os boletos que tem para repassar para os fornecedores. Então, é uma ação aqui no sistema que é obrigatória. Se eu tentasse finalizar a nota fiscal sem conferir os vencimentos, ele ia aparecer naquela tela de consistência e ia falar ali que eu necessito realizar essa conferência. Aí bastaria eu acessar o vencimento, verificar todos os dados e, com o botão direito, conferir todos os vencimentos. Aqui tem outras questões de adiantamento, que é possível vincular aqui, mas o ideal é que vincule lá na entrada da nota fiscal mesmo, que ele aparece o adiantamento, e caso clique OK, ele traz essa informação para a nota fiscal também. Mas como eu falei, o ideal já é selecionar aqui já para trazer essa informação interligada de forma mais fácil ali. Questões de documentação de importações, então materiais que vêm, equipamentos que vêm de forma externa ali do exterior, é possível trazer aqui as informações de importação e colocar alguns dados ali de rateio, desconto, seguro, valor frete de importação, entre outros. E por último aqui o anexo. Então aqui, como o nome já diz, você pode adicionar e anexar alguns documentos aqui na função. Bastaria selecionar, ele vai abrir ali o Explorer normal, você seleciona o arquivo e ao final salva para ter registrado isso na nota fiscal. Aí vai mesmo da definição de vocês, se vai entregar ali, além do físico, vai ter no sistema, ou se só vai entregar ali no físico, não vai ter, fica mesmo a critério ali de vocês definirem. Então, após eu informar todos os dados dessa nota fiscal, eu posso, com o botão direito, na tela de itens,
registrar o cálculo dessa nota fiscal, que é o mesmo que liberar essa nota fiscal para entrada, para saída ou algo assim. Seria o momento ali que você demonstra que essa nota foi toda preenchida, e a partir da hora que você vem em botão direito calcular, o sistema vai fazer todas as consistências, todas as informações. Aqui ele apareceu uma questão de tributos, mas como essa nota de entrada não tem tributos, eu vou prosseguir, clicando em OK. Aqui, o valor do vencimento não fecha com o total da nota fiscal. Deixa eu dar uma olhada aqui. Só ajustar essa questão da base de cálculo. Ok, com o botão direito vou calcular de novo para ver o que ele vai. Ele deu inconsistência aqui por conta do valor do vencimento. Eu vou verificar ali que tem algumas parametrizações que tem que. Só selecionar outra condição de pagamento, que eu creio que essa daqui ainda não está 100%. Ok, eu vou dar uma olhada aqui, mas eu vou demonstrar esse cálculo ali na nota fiscal de entrada através da ordem de compra, só para fechar esse processo. Mas basicamente, a partir da hora que calcula, o sistema já vai criar ali todas as questões de título para o financeiro ter o controle ali de todos os boletos que tem a pagar. Eu vou retornar aqui para a tela inicial da nota fiscal. Então, aquele botão adicionar que tinha aqui, ele subiu por conta da visualização que eu estou agora. Então, para adicionar, bastaria clicar com o botão no adicionar e informar o tipo. Para as entradas de nota fiscal através da ordem de compra, então todo aquele processo de compra que foi feito no treinamento passado, onde eu fiz a solicitação, a cotação e ao final fiz a ordem, é possível trazer e vincular todas as informações a partir aqui da função nota fiscal. Para isso eu acesso ela. Com o botão direito na tela inicial, eu vou realizar a geração da nota fiscal a partir da ordem de compra. Aqui é possível ter outras opções, então selecionar ali vários itens de uma ordem de compra, selecionar várias ordens de compras e outras ali de contrato e repasse para terceiro. Mas aqui eu vou iniciar demonstrando pela geração através da ordem que foi fechada. Então ele vai abrir um pop-up para mim selecionar e complementar as informações da entrada da nota. Aqui em ordem de compra, caso eu tivesse a numeração, eu poderia preencher. Como eu não tenho, eu venho aqui em localizar. E aqui eu vou visualizar todas as ordens de compras que estão pendentes para entrada no sistema. Então aqui eu tenho duas, eu vou entrar, por exemplo, dessa empresa 8 aqui, que tem uma medicação. Eu vou selecionar, ele vai carregar a ordem de compra e aqui eu vou preenchendo com os dados. Aqui novamente ele falou sobre a questão do adiantamento. Então esse fornecedor que eu selecionei tem alguns adiantamentos. Então se eu quisesse vincular, eu clicaria em OK e ele vai aparecer para me vincular. Nesse caso eu não vou trazer esse adiantamento para essa ordem. Então recebi ali a nota fiscal, estou gerando aqui a partir da ordem de compra, eu vou preencher com todos os dados que vieram na nota fiscal do fornecedor.
Informando aqui esses dados obrigatórios estão checados em vermelho. A operação, uma nota fiscal de compra. A natureza aqui, por exemplo, uma compra dentro do estado. A condição de pagamento ele já vem atrelada ali à ordem de compra. E aqui eu vou clicar em OK. Ele informou que não tem nenhum frete para essa ordem, então lá na ordem de compra não tinha nenhum frete, então ele só avisa aqui que realmente não teve. Acho que ela não estava liberada, deixa eu só um minutinho. Aqui eu vou realizar esse processo de liberação. Acho que no treinamento passado eu não liberei para aprovação, aquela que eu fiz manual. Mas essa aqui é uma configuração que eu faço, aí ele já deixa seguir quando gera a ordem, cai para aprovação e seguiria. Então vou retornar ali na função nota fiscal. Aqui eu estou utilizando o perfil de almoxarifado, mas pode utilizar de estoque, farmácia. Entro aqui na função nota fiscal e através do botão direito registro ali a geração da nota fiscal a partir da ordem de compra. Aí seguiria aquele mesmo processo. Localiza. Informa os dados obrigatórios. A operação e ao final gera clicando em OK. A natureza que eu não selecionei. Esse campo aqui eu ainda vou configurar, por isso que tem alguns que ainda estão com essas mensagens e tudo. Mas já na virada mesmo e no próximo ali momento de teste piloto já vai estar tudo ok também. Então aqui eu gerei ali através do botão direito, gerei os itens pela ordem de compra. E o sistema já traz ali o vínculo, trazendo ali as informações de fornecedor, já vincula a ordem. Se tivesse qualquer dado de frete, seguro ou desconto, já estariam aqui no cabeçalho da nota fiscal. E traz ali as observações também. Os itens eles vão estar aqui em ir para detalhes. Já vão estar todos os itens aqui lançados. Só tem que se atentar. Para aquelas que são medicações, você precisa pegar ali o lote e a validade para registrar aqui no sistema. Aí para registrar basta clicar em cima, clicar em ver. Ele já vai preencher ali algumas informações, como local de estoque, que foi o que pediu. Se fosse uma compra para um setor que teve a solicitação, ele já ia direcionar para o setor solicitante. E aqui eu vou preencher, como é uma medicação, o lote e a validade desse item e vou salvar. Então, além desses dois campos que são obrigatórios, tem outros que são opcionais, mas a princípio para calcular só seriam esses dois ali da entrada de nota através da ordem. Então aqui eu informei a medicação. Se tivesse alguma despesa, algum tributo eu informaria, algum anexo eu também já registraria aqui no sistema. Vou aqui em vencimento. Com o botão direito eu vou atualizar o total da nota fiscal, só para o sistema fazer todo o cálculo. E aqui vou fazer aquele mesmo processo de verificar se a data de vencimento está ok, os valores de vencimento estão ok. E vou conferir através do botão direito, conferir todos ou conferir os selecionados.
para ele ficar checado aqui. E a partir daí eu consigo dar entrada nessa nota fiscal com o botão direito novamente, calcular nota fiscal. Então, esse processo de cálculo ali para a nota fiscal de entrada, ele vai gerar ali a data de entrada e saída no estoque. E abaixo aqui nos vencimentos, ele vai gerar a numeração desse título a pagar no sistema. Geralmente ali o pessoal anota essa numeração no boleto ou na própria nota fiscal e o financeiro vai saber que aquele boleto se refere, ou que esse código aqui no TASI, esse título a pagar, se refere-se àquele boleto e faz ali todos os trâmites de acerto com o fornecedor. Ok? Então, o processo de entrada aqui de notas fiscais através do compras, através da ordem de compra, é botão direito, gerar itens pela ordem, faz ali o processo, caso seja medicação, de lançar os itens, revisa os vencimentos e clica em conferir e ao final calcula para ele dar entrada no estoque. Quando ele gera a entrada no estoque, eu vou clicar aqui duas vezes só para voltar aqui aos itens. Então, como esse era um item de farmácia, ele gerou ali a entrada de estoque para a farmácia. E a partir dessa tela aqui, com o botão direito, eu já posso realizar a impressão de todas as etiquetas. Então, no TASI você tem aquele controle de lote e validade e tem também o controle de rastreabilidade que a gente chama de lote fornecedor dentro do sistema para você ter a noção de que aquele determinado e aquela determinada validade foi aquela determinada medicação com o lote validade foi para aquele determinado paciente. E essa rastreabilidade é feita toda em cima dessa etiqueta que é emitida aqui. Essa etiqueta pode ser emitida tanto na função nota fiscal, então basta clicar com o botão direito em cima dos itens e realizar a impressão, quanto lá na administração de estoque, que vai ser um próximo treinamento, é possível também registrar essa impressão e essa emissão dessas etiquetas. Em relação à nota fiscal de entrada, tem alguma dúvida? E aí, tudo bem? Opa, Tá tudo ok, José. maravilha. Então agora eu vou demonstrar a questão das notas fiscais de saída. Então, na própria função nota fiscal, através do adicionar, você tem aqui algumas opções de saída, que são as saídas por pessoa física. Então, aqui você está registrando uma saída, seja uma venda, uma prestação de serviço para uma pessoa física, ou saída aqui por digitação, que seriam aquelas notas fiscais para a pessoa jurídica. Então, você fez uma venda de uma medicação para um terceiro ali, para um outro fornecedor ou para outro hospital, ou você fez uma prestação de serviço ali para um CNPJ. Então, utilizaria aqui a saída por digitação. Já as vendas e prestação de serviços para pessoa física seria saída por pessoa física. Os dois seguem o mesmo padrão, que eu vou demonstrar a saída por digitação só para demonstrar também as saídas de empréstimo, tá? Mas ele segue a mesma lógica. Então basta clicar no tipo, informar que na saída eu ainda não configurei a questão da sequência, tá? Isso aqui eu vou configurar e já vai vir automático também no sistema um sequencial para ter registrado esse número da nota de saída dentro do sistema. Então a operação, se é uma devolução de consignado, se é uma devolução de empréstimo, se você está emprestando ali para uma saída de empréstimo também, uma nota fiscal de doação, você está doando para um terceiro, uma devolução de nota fiscal de compra, então veio o item quebrado, vencido, que você precisa realizar a saída, a emissão dessa saída desse item, então tem essa operação. E por último aqui a prestação de serviço, seria aqueles casos de nota fiscal de saída de prestação de serviço em si. Então aqui eu vou selecionar a de empréstimo, mas poderiam selecionar qualquer outras que seguiriam a mesma lógica.
A natureza da operação, como eu falei, eu ainda estou ajustando. E a princípio eu vou selecionar outras saídas aqui. As condições de pagamento. Para esse caso aqui de empréstimo também é possível colocar uma condição ou colocar somente aqui conforme observação para ter ali somente essa informação na nota. Se fosse uma nota que exige ali o pagamento do paciente, por exemplo, estaria aqui as condições de pagamentos informadas. A função nota fiscal para esses casos de prestação de serviço, ela tem a comunicação também com a função de faturamento, que é a conta paciente. Então, o faturamento gerando lá a conta paciente e fechando ela, é possível gerar a nota fiscal por lá mesmo na função. Quando for demonstrar o faturamento, eles vão demonstrar esse processo e a partir daí já vai vir as informações aqui de operação, saída e todos os itens que foram de prestação de serviço. Então aqui eu vou demonstrar somente a entrada manual, lançando item a item e também a saída de empréstimo também. Aqui eu vou colocar à vista só para ter essa opção. Como eu coloquei que seria uma saída por digitação, ele vai pedir o CNPJ. Se eu tivesse colocado uma saída por pessoa física, ele ia pedir aqui o CPF e a pessoa física. Eu vou em localizar, informo ali o dado que ele está pedindo. Se tivesse alguma informação de frete, desconto, alguma despesa, eu poderia informar aqui. E aqui o diferencial ali das notas fiscais de entrada é que tem as informações de convênio também. Se foi um convênio, se foi particular ou se foi SUS. Aqui por enquanto ele não está detalhando, mas eu vou fazer as importações do convênio. Então, se tiver ali uma emissão para um convênio, uma nota fiscal ali que você precisa emitir para o convênio, também é possível fazer por aqui e sinalizar. E o campo de observação. Eu vou salvar. Se tivesse qualquer campo obrigatório, ele ia apresentar. E aqui novamente ele cai com aquela mesma visualização, com os itens, os vencimentos, os anexos, entre outros. Aqui eu vou adicionar manualmente e vou informar o item. Como eu já havia falado, se foi um material, uma medicação ou determinado insumo que saiu, informaria em material. Se for uma prestação de serviço, informa aqui em procedimento interno ou procedimento aqui que seria o que ele busca através do TUS. Aqui eu vou informar um material. Por exemplo, eu estou fazendo a saída de empréstimo aqui dessa medicação. E aqui eu preciso informar também para a nota fiscal de saída uns dados aqui de quantidade. Então, por enquanto aqui para essa medicação só tem essa unidade de medida. Se tivesse outra cadastrada, estaria sinalizada aqui. E valor unitário, mesmo sendo ali um empréstimo, tem que ter um valor unitário, seja ele simbólico, só para dar essa retirada no estoque e também não interferir no preço médio ali do estoque. Eu vou salvar. Caso tivesse alguma informação que ele abriu umas consistências, então eu preciso informar o local de estoque qual está saindo e preciso informar o lote de validade desse item. Okay. Então eu vou informar aqui o local de estoque que ele está sendo retirado e vou informar aqui também o número do lote e o número da validade dessa medicação que eu estou realizando esse empréstimo, essa saída. Ok, salvei, ele não apresentou nenhuma inconsistência, então posso seguir para os outros itens. Para os casos de nota fiscal de prestação de serviço, é possível aqui nos tributos adicionar manualmente os tributos já padrões. Nossa, peraí. Eu vou revisar essa tela, vai estar um pouco... Só retornar ali aquela nota fiscal. Como eu já tinha começado ali a entrada dela, eu vou localizar ela. Então, na lupa ali de localizador, vou filtrar para ela trazer todos. E vai estar aqui a nota fiscal que eu ainda estava... Na verdade, eu vou pegar aqui. Saída.
vai estar aqui a nota fiscal que eu estava registrando a saída dela. Vou clicar 2 vezes só para retornar ali naquela questão de tributos. Aqui é possível já definir ali por parte do financeiro, faturamento, os valores básicos de cálculo para os tributos. Então, quando for gerar ali uma nota fiscal de prestação de serviço, caso esteja definido ali essas bases de cálculos, automaticamente o sistema já ia gerar os tributos e vocês não precisariam se preocupar ali de lançar, somente revisar esses itens. Aqui eu vou tentar lançar novamente só para ver se ele vai. Assim, ele está com esse bug dessa atualização e não me deixa gerar o tributo. Eu vou verificar aqui, mas o funcionamento dessa aba de tributos, ela é similar ali à dos itens, a do vencimento também. Você adiciona, informa os dados obrigatórios e salva ao final. Ali ele vai ter os tributos de PIS, COFINS, o de ICMS, todos esses, ISSQL, todos esses que são obrigatórios ali para as notas fiscais de prestação de serviço e também alguns de nota fiscal de venda ali, que tem essas tributações. Que eu não vou demonstrar ela por conta desse erro e vou verificar também já para quando for realizar o teste piloto, né, já está ok isso aqui também. Aqui tem outros itens de adiantamento, anexo, aquelas mesmas abas. E ao final também tem aquela questão do vencimento, que é necessário clicar com o botão direito e atualizar. Assim, ele apareceu gerar tributos. Deixa eu ver se ele gerou algum automático. Não, não gerou. Fez o quê? Então, com o botão direito eu fiz a geração dos vencimentos. Verifiquei que está ok. Vou clicar aqui em conferir. Mesmo sendo uma nota fiscal de empréstimo, ele gera ali esse vencimento só para ter essa saída desse valor aqui do estoque. Se fosse uma prestação de serviço, ele ia estar aqui com as condições de pagamento que o terceiro deve repassar para o hospital. E aqui ao final de conferir, eu calculo essa nota fiscal também. Assim, aqui ele diz que não há saldo, que realmente eu não dei entrada nessa medicação, então não teria como eu realizar uma saída para essa medicação, porque não tem em estoque. Caso tivesse, ele ia já registrar a saída. Se fosse uma prestação de serviço, ele não ia consistir essa questão de estoque, porque já foi dispensada na conta do paciente, já foi retirada da farmácia. Estaria aqui a nota fiscal somente para documentação e emissão mesmo. Como foi uma nota fiscal de empréstimo, ele tenta retirar do estoque essa medicação para fazer a movimentação e registrar toda essa nota. Okay? Então, nota fiscal aqui. Nota fiscal complementar, ele seguiria ali a mesma lógica. Então, para aqueles casos que você precisa fazer uma nota complementar para o SUS, por exemplo, ou para um convênio de um valor ali a mais, de um valor contratual, é possível lançar aqui. Ele segue a mesma lógica. Você vem adicionar, informa aqui todos os dados obrigatórios, informa o tipo, as condições, todos aqueles dados aqui, incluindo o CNPJ do emitente. Salva e depois informa os itens. Ele sempre vai abrir essa questão de adiantamento, mas eu não vou. E aqui eu colocaria o item dessa nota fiscal complementar, se fosse uma prestação de serviço, se fosse um material, uma medicação, seguiria a mesma lógica. E ao final confere os vencimentos e calcula a nota fiscal para ser registrado ali todos os trâmites no sistema. Saída por digitação. Então, deixa eu só conferir uma coisa aqui na documentação. Então, fizemos o registro ali a partir de ordem de compra. A saída de materiais ali, eu fiz um empréstimo, mas poderia ser a saída por perda, uma saída por doação para terceiro. E aqui eu vou registrar uma nota fiscal de prestação de serviço. A nota fiscal de prestação de serviço, ela segue a mesma lógica. Então eu venho aqui em saída por digitação, se fosse para uma pessoa jurídica, saída para pessoa física, se fosse uma prestação de serviço para uma pessoa física. Aqui ele já está gerando a numeração automática e eu venho seguindo informando.
foi uma prestação de serviço hospitalar. O paciente vai pagar uma à vista e outra em 20 dias. E aqui informa a pessoa física dessa nota fiscal. Se tivesse algum desconto, aqui eu preencheria também. Ao final, salva, para salvar o cabeçalho, e informa os itens. No caso aqui, eu vou informar uma prestação de serviço. Então, aqui em procedimento interno, se fosse um procedimento que vem ali da tabela TUS, na CBHPM, eu poderia já pesquisar aqui direto, mas eu vou pesquisar um PROC interno que já tem essa informação. Por exemplo, uma consulta em consultório. Aqui eu informo a quantidade, o valor unitário e salvo. Se eu quisesse colocar uma observação, algo do tipo, teria esse campo aqui no item e também no cabeçalho da nota. E seguiria a mesma lógica. Com os tributos, atualiza a nota fiscal para ele gerar os vencimentos. Ele gerou aqui o à vista e o outro ali conforme a condição. Deixa eu só clicar aqui. Foi 20 dias a condição. Vou conferir os vencimentos e ao final calcular a nota fiscal. Então segue a mesma lógica ali para todos os tipos. Aqui ele está dando um erro, mas eu vou revisar aqui também por conta dessa versão. Acho que ele está meio... ainda falta essas questões. Mas a partir da hora que calcula, ele registra essa saída dessa nota fiscal, no caso uma prestação de serviço. Aqui eu gerei essa nota fiscal informando que foi uma consulta médica, tudo manualmente. Como o TASI ele é integrado, para aqueles casos que o paciente tem ali uma internação, tem todo um trâmite uma entrada no hospital, ele vai ter a conta paciente, o faturamento vai gerar a nota fiscal, automaticamente ele já vai vir os dados aqui de operação, os dados de pessoas, da pessoa, né? Todos os dados dos itens dessa prestação de serviço, você só precisaria revisar aqui as condições de pagamentos e calcular essa nota fiscal. Então, nota fiscal de saída e na pessoa jurídica a gente registrou ali aquele cadastro do fornecedor. Tem alguma dúvida ali em relação à nota fiscal de saída? Vocês querem rever? Ou tá tranquilo? José, é o seguinte, eu notei que na questão de empréstimos aí, a saída de empréstimo é por nota fiscal, né? Geralmente aqui o que nós estávamos fazendo é só documento mesmo, né? Só documento. Aí esse de nota fiscal aí vai ser assim mesmo, né? Ou como é que é? Tem documento, No só sistema documento. tem duas possibilidades, tanto gerando uma nota fiscal de saída, deixa eu só acessar aqui, e a outra forma que é na administração de estoque, vai ter um treinamento, deixa eu pegar aqui outro perfil que tem essa... É porque assim, né? Porque geralmente quando é nota, a gente só se for para viagem, né? Porque para viagem, quando é viagem longa, né? Sair até mesmo para fora da cidade, aí é por nota, né? Uhum. Mas como a gente faz os pagamentos de empréstimo, geralmente atravessa a rua ou algumas quadras, só quilômetros, né, de Entendi. diferença. Uhum. Aí às vezes só precisa de documento mesmo. Ah, não, tranquilo. No sistema, inclusive no próximo treinamento de estoque em si, eu vou comentar essas duas funções. Mas é possível fazer ali, tanto na administração de estoque, os empréstimos. Então aqui você registra mesmo o empréstimo, o sistema gera um documento ali de 2, 3 vias e você tem esse registro. E aqui na nota fiscal seria uma forma de você ter algo mais padronizado ali, já com numeração, um documento mais detalhado. Mas nada impede você utilizar aqui o empréstimo. Tá? Vai ser, aqui eu mostrei a nota fiscal, né? Mais para frente eu vou mostrar o empréstimo. Aí fica a critério mesmo de vocês decidir qual que vai utilizar. Mas os dois têm a rastreabilidade, tem a questão de estoque, os dois fazem essas movimentações e você tem o controle da mesma forma, tá?
A diferença é que um mesmo gera um documento fiscal mesmo e o outro aqui é um relatório com essas informações. Mas os dois vão retirar o item de estoque, você vai ter a noção que aquele determinado item foi emprestado e precisa de uma devolução, ou foi pegado ali emprestado e precisa ser devolvido. Tem todo esse controle nessas duas funções, tá? Mais alguma dúvida? Só isso mesmo. Não, só isso mesmo. Maravilha.